Vanderlei, eu quero dizer que é uma honra ser companheiro de ministério seu e é uma honra ver essa obra brilhante que Deus tem dado a você, Luíde, e a toda a sua equipe aqui em Guaratinguetá. A filial lá de Osasco tem aprendido bastante com vocês e tem mesmo. Aliás, quem é lá de Osasco sabe, uma das coisas que eu dizia muito lá em Osasco, falava, passa um dia lá em Guaratinguetá, você vai ver o amor daquela igreja. O jeito de vocês receberem a gente aqui é tão carinhoso, é tão gostoso que a gente está aprendendo. Então, quando a gente crescer, a gente quer ser igual, entendeu? A gente crescer, a gente quer ser assim também. Então, que Deus abençoe. Obrigado, Vanderlei, pelo privilégio de estar aqui no dia do seu aniversário. Só tem um detalhezinho, tá? Eu cheguei hoje para o Vanderlei e perguntei para ele se ele se sentia assim na meia-idade. Já, né? Porque já virou ampulheta, já, né? E ele acha que não. Só que 50 mais 50 é 100. Eu não conheço ninguém de 100 anos. Essa ampulheta já virou, meu amigo. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu quero ministrar a palavra de Deus a vocês e vai estar fora desse tema. Na verdade, eu quero abordar um tema direto com a igreja. Agora, a despeito de ser aqui uma comemoração de aniversário, eu quero trazer um tema bem atual que tem sido tocado bastante nos nossos dias. Eu gosto de abordar temas que têm a ver com o mundo do dia a dia nosso. E no dia a dia nosso tem muitas discussões. Nós estamos num país dividido, num país inseguro, um país ainda sem forte liderança na nossa nação. E a nossa nação tem tido muitos problemas e talvez o problema levantado recentemente na última pesquisa na nossa nação é o número absurdo neste ano de feminicídio no Brasil. Nós nunca antes na história desse país, como já disse alguém, nós tivemos um índice tão alto de feminicídio, morte de mulheres no nosso país. E o que eu não gostaria é que a igreja se calasse diante disso. Uma das vergonhas da igreja é ter se calado na época do nazismo. Outra vergonha da igreja é ter feito as suas cruzadas. Outras e outras vergonhas da igreja ao longo da história, que tenta esconder os seus pecados por baixo do tapete, mas que a igreja de alguma forma precisa denunciar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, e que a igreja precisa entender a razão dela ser igreja, que nós precisamos voltar lá na história e entender a razão do povo de Deus ser povo de Deus. Porque se o nosso pai na fé é Abraão, é porque alguma coisa lá em Abraão começa para nos ensinar hoje. É por isso que eu vou lá atrás estudar na vida de Abraão, para que nós entendamos assuntos dos temas dos nossos dias e que resposta a igreja tem para dar nesse tempo. Apesar de ser um tema tão assim secular, eu ainda vou, no final da nossa mensagem aqui, eu quero tratar algum assunto muito pessoal conosco, de onde nós vamos tirar lições desse texto para o nosso dia a dia. Então, vamos abrir a mente e o coração e permitir que o Espírito Santo fale conosco, ilumine o nosso caminho, nos dê direção e nos torne uma igreja forte na nossa nação, nos torne uma igreja onde ela mostre os valores do reino de Deus. E dentro dos valores do reino de Deus está, se você estudar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus valorizava a mulher. Nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, e o Dia Internacional da Mulher não é o dia para você ver toda mulher que você vê e falar, parabéns, esse é o dia. Você não entendeu nada do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é um dia internacional da luta da mulher pela igualdade. Essa luta, o direito que ela tem de ganhar o mesmo que o homem ganha, o direito que ela tem de ser tratada com o mesmo valor que o homem tem, o direito que ela tem de ser, de ter dignidade. É isso que as mulheres estão lutando no Dia Internacional da Mulher. Não é um dia só para você dar uma flor para a secretária da empresa e falar, Feliz Dia Internacional da Mulher. Não é dia dos namorados. É dia de militância, de luta.
onde se entende o valor das mulheres. Por quê? Porque as mulheres foram por anos massacradas. E agora, os valores dela precisam ser levantados. Quando você estuda a vida de Jesus, estuda a vida de Jesus, por exemplo, no Evangelho de Lucas. Lucas começa, por exemplo, dizendo que ele fez uma grande pesquisa para traçar toda a vida de Jesus. E uma das fontes de Lucas, eu já te mostro quem foi: Maria, mãe de Jesus. Por quê? Lucas conta que quando Maria engravidou, ele conta a história de que Maria foi falar com Isabel, a sua prima, e que quando chegou lá, o bebê no ventre da prima, né, ficou cheio ali, ela sentiu aquilo dentro. Gente, quem lembraria disso 40 anos depois dessa história? Porque o Evangelho de Lucas é escrito 40 anos depois da vida de Jesus. Quem ia lembrar disso lá adiante? Só uma mulher. Uma mulher lembraria desses detalhes. Então você nota que a fonte de pesquisa de Lucas foram algumas mulheres. No Evangelho de Lucas, é o único evangelho, por exemplo, que narra que Jesus, passando num determinado lugar, viu uma viúva. Viúva era a pessoa mais desprezada dentro ali daquela sociedade. Porque mulher não tinha emprego, mulher não se sustentava. O filho é a aposentadoria da mulher, ou seja, ela tem filhos, os filhos vão sustentá-la depois. Ela era viúva e tinha um filho, e o filho morreu. Ela estava condenada à miséria. Jesus para tudo, se informa sobre o assunto, conversa e ressuscita o menino. Jesus valorizava a mulher. Você sabe muito bem daquela história, quando trouxeram para Jesus uma mulher pega em adultério. E Jesus, a lei dizia que os dois tinham que ser trazidos. Cadê o homem ali? Por isso Jesus não condenou. Jesus percebeu o imbróglio que era aquilo tudo. E ele defendeu a mulher. E a mulher continuou viva, graças a essa intervenção de Jesus. Você vê como Jesus tratava as mulheres. Mas de onde vinha isso? Essa ideia começa lá atrás. Há um livro na Bíblia que é o livro dos princípios. A palavra princípio é a palavra Gênesis. O livro dos princípios, o livro de Gênesis, traz o início da história do povo de Deus. E a história do povo de Deus, como narrativa, ela começa em Abraão. E a partir ali dessa narrativa de Abraão, nós vamos ver esta mensagem do Evangelho embutida lá atrás, e que Jesus a resgata no seu tempo. Vamos estudar a Escritura juntos? Queria orar com vocês e pedir para Deus para abrir o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o nosso entendimento seja aberto, e o nosso coração também, e possamos dar ao mundo dos nossos dias razão da nossa fé, que sejamos homens e mulheres da verdade, e que pregam um Deus que olha pelos fracos, um Deus que entende o coração dos fracos, um Deus que socorre os fracos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Acho que eu nunca fiz isso aqui, né? Tema de hoje, eu nunca fiz isso aqui. Deus, o Deus que cuida dos fracos. E eu começo a história baseado no livro de Gênesis. Mais adiante você vai ler comigo Gênesis 12. Mas eu começo com a história de Abraão. Abraão, chamado antigamente de Abrão, depois de Abraão, seus nomes mudavam porque quando os homens tinham experiências na história, seus nomes eram mudados. Os homens mudavam seus nomes também. E este Abrão, ele começa a história deste povo, deste grupo de nômades. Quando você ouve falar, Abrão e Sara saiu da sua terra e parentela e foi lá para Canaã, não imagine o homem e a mulher de mãozinha dada, indo sozinho ali os dois. É mais do que isso, é um povoado todo. Afinal de contas, você vai ver, por exemplo, que ele tinha mais de 300 homens só treinados para guerra e batalha. Isso significa que esses não eram os agricultores, esses não eram os pastoris. Então, o que era Abraão e Sara? Abraão e Sara era uma pequena nação nômade ambulante, era isso. Então, esse povoado de Abraão
vai para essa terra de acordo com um chamado de Deus para eles. E quando eles vão chegar nessa terra, a terra de Canaã, essa terra já está povoada com alguns pequenos reinos. A Bíblia chama de reino aquilo que nós hoje damos uma nova conotação a isso, chamamos de cidades-estado. Cidades-estados eram cidades muradas e assim, ali dentro tinha o seu reizinho e aquele exército do rei dominava aquele lugar. A classe média e alta morava para dentro dos muros, a classe pobre para fora dos muros, assim como os camponeses. Esse exército oferecia salvaguarda para esses camponeses a troco de impostos que eles pagavam para sustentar a corte e os nobres. Esses eram as cidades-estados daquela época, ou os reinos. Na época de Abraão, cita inclusive de um determinado momento ele ter estabelecido as suas tendas, tendo Ai ao leste e Betel ao oeste, ou inverso os dois, não me lembro a localização exata, dessa maneira mostrando que eles eram avessos a tudo isso. Por quê? Porque nessas cidades e estados havia muita opressão. Havia opressão sobre o povo, havia uma classe que se beneficiava enquanto outra classe era massacrada. E Deus faz uma proposta para Abraão, como se Deus olhando tudo isso, falando: eu não concordo com isso que está acontecendo na terra. Eu quero um povo que represente a minha justiça. E para isso é que ele escolhe Abraão e o seu povoado, que mais adiante, anos depois, vem se tornar a nação de Israel. Para entender isso melhor, eu queria começar lendo com vocês o texto de Gênesis 12, que diz assim, versículo 1 ao 3. Todos os textos que eu vou utilizar, como eu vou trocar de versões, algumas pela Almeida corrigida, outras pela Almeida atualizada, outras usando a nova versão internacional, então eu coloco todos os textos aqui nas telas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto, eu sempre o ouvi ser lido, por exemplo, eu sempre vi esse texto ser lido e falado nas reuniões que eu ia sobre missões. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então aqui começa o plano de Deus de abençoar toda a terra através de Abraão. Até que eu notei que a palavra terra usada ali, ela poderia ser melhor traduzida de uma outra forma. Ali, a palavra hebraica que está ali, a palavra Adamá, a palavra que é a raiz da palavra Adão, por exemplo, Adão vem de Adamá, por isso que Adão foi feito do pó da terra. Ali não está falando do planeta Terra, ali está falando de terra agricultável, está falando de terra que pode ser cuidada. Sabe qual seria a melhor tradução? Coloca o próximo texto para mim, aqui numa nova tradução, dá para você pegar melhor. Em ti serão benditas todas as famílias da roça. É esse o sentido do texto. O que o texto está querendo dizer aqui? Estava querendo dizer que aquele grupo de lavradores, agricultores, pastores nômades, que viviam se esquivando do poder opressor dessas grandes cidades-estado que haviam naquela época, seriam ainda uma grande nação, uma nação que protegeria o trabalhador, uma nação justa. E aquilo era um chamado, aquilo era uma profecia. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, em ti vai ser abençoado o povo da roça. O povo da roça vai ter vez e voz. O povo da roça não vai ser massacrado, porque eu vi o teu coração, eu sei que você é um homem justo e eu vou usar você para isso, para formar essa nação. Abraão precisava ser trabalhado ao longo desse tempo. Por isso que passam anos que isso se forma, não só em Abraão, Isaac, Jacó, esse povo vai sendo trabalhado até se tornar este povo que deveria ser o povo completamente justo. Mas este chamado, essa profecia de Abraão, era um chamado de justiça, que Deus estava querendo fazer ali, através desse povo.
Deus então já se mostra para Abraão como um Deus que luta pela dignidade. Esse povo então habitava em tendas e Abraão morava no meio deles. Então você vai vendo que eles viviam fugindo dessas grandes cidades e sempre usando a terra como moradia para todo aquele povo que estava ali com Abraão. Nós calculamos aproximadamente assim, algo talvez em torno de 1.000 ou 2.000 pessoas fosse esse povoado de Abraão. Hoje para nós isso parece muito pequeno, mas quando você pensa que cidades enormes, por exemplo, anos mais tarde, como Jerusalém tinha 10.000 habitantes, então você começa a ter uma ideia diferente do que era o povoado naquele tempo e hoje. 1.000 ou 2.000 pessoas era uma multidão, era muita gente. Um vilarejo assim raramente existiria. Seria certamente um reino, mas ali era um reino ambulante. Era assim esse grupo de Abraão. O mais interessante também, eles não tinham um templo. Deus andava com eles. E à medida que iam tendo experiências com Deus, os altares iam sendo erigidos no meio do caminho. Chegando ou saindo dos seus acampamentos, erigiam altares e ali eles cultuavam a Deus. Eles falavam com Deus. E eles ouviam a Deus. E no meio dos seus trabalhos e viagens, Deus falava com eles. Deus se revela como um Deus que anda com eles, que está no meio deles. Essa é a ideia que Deus vem formando ali para eles. Um Deus que luta pela dignidade. Nós já vimos que na formação desse povo, Deus se revela como aquele que está com gente que tem o coração simples. E que Deus nunca está do lado do opressor. Eu não estou falando nada aqui diferente do que Jesus ensinou. Jesus mesmo falou, quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja o servo de todos. Jesus mesmo, sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos discípulos e serviu. O reino de Deus é um lugar que você cresce para baixo, não é? Onde você cresce servindo. É bem diferente o conceito do reino de Deus. Mas eu quero te mostrar que isso começa a se formar lá atrás ainda. Mas aqui ainda estamos falando de um povo. Agora o texto vai aproximar um pouquinho mais, porque então nós estamos falando de povo. Agora o texto vai focar e vai falar de gente, de problemas de gente. Gênesis 12, vamos pegar do versículo 10 em diante, diz assim: houve fome naquela terra. E Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: eu bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga então que você é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Tem algo aqui que ainda não foi mudado em Abraão. Abraão é mudado mais tarde. Se você sair antes do fim dessa mensagem, é capaz de você estar assim: nunca mais quero ouvir falar de Abraão na minha vida. Porque Abraão, principalmente as mulheres, porque Abraão foi um crápula aqui. Ele ofereceu a sua mulher. E a expressão aqui é muito clara: para que me tratem bem, e a minha vida seja poupada por sua causa. Mais adiante você vai ver que essa palavra tratem se refere assim: façam um bom trato comigo. As mulheres eram propriedades dos homens. Foi assim até pouco tempo atrás. A mulher, ela era comprada, o dote era feito assim. Então, o pai, ele era dono da sua esposa, óbvio que ele mesmo a comprou, e ele tinha suas filhas. Então, se alguém se interessasse por uma de suas filhas, teria que pagar o dote para este homem, para então poder se casar com ela. O pai era o dono das mulheres. E assim, mulher para o homem era um negócio. Dessa maneira, Abraão, ao citar aqui que ela era sua irmã, ele não foi uma mentira completa, foi uma mentira, meia mentira, mas toda verdade que é meia verdade, quer enganar, ela não é verdade.
De fato, Sara era meia-irmã de Abrão, mas ela era casada com ele, ela era esposa dele. Mas Abrão só revela metade da verdade. Diga que você é minha irmã. Sendo minha irmã, eles vão me oferecer um bom dote, um bom trato financeiro eles vão fazer comigo. E eu vou ser tratado bem, eu vou receber um bom trato aqui, inclusive minha vida vai ser poupada. Note o interesse de Abrão. Versículo 14. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. Note que a palavra tratou aqui se refere a trato, a acordo, porque mais adiante diz assim: e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Nós não estamos falando de qualquer cara, nós estamos falando aqui, o líder do Egito, nós estamos falando do homem mais rico do mundo daquela época. O grande império daquela época era o Egito. O homem mais rico era este faraó, que poderia ter, e todo homem que era muito rico tinha muitas mulheres, para mostrar inclusive a sua riqueza. Vem então Sara com uma beleza mesopotâmica, da região ali da Babilônia, de onde é nascida, né? Entre os caldeus. São traços diferentes do traço egípcio. E aquela mulher linda e bonita como era, chamados a comparecer diante de Faraó, certamente ela estava lindíssima. Faraó escolhe, eu quero essa. E vendo Abrão também não era um qualquer. Ele vê um homem chegando com quase 1.000 ou 2.000 pessoas nos seus territórios, fala: esse homem é um homem poderoso, então se é a irmã dele que eu vou ter, eu tenho que dar um bom dote. Mas ele era ricaço, então ele oferece uma riqueza enorme para Abraão, para ter Sara como uma de suas mulheres, tê-la no seu harém. Versículo 17. Mas o Senhor puniu a Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse. Note, não só aqueles dotes e tudo mais, mas ainda ajudaram para que todo o povoado de Abraão se locomovesse, com sua mulher e com tudo o que possuía. Até aí por enquanto. A história aqui contada quer revelar algo do caráter de Deus. Quem escreveu essa história, porque essas histórias elas são contadas de geração em geração. Esse povo era um povo auditivo, que ouviam as histórias nas noites de fogueira, nas festas e tudo mais, iam relembrando as histórias de seus pais. Muitos anos depois é que elas são escritas. Quando essa história foi escrita, quem escreveu essa história tinha em mente já o êxodo lá do Egito, que aconteceu muitos anos depois, mas esse historiador já está muito tempo ainda depois. E tem em mente o êxodo do Egito, porque você vê as semelhanças entre as duas histórias. O cenário é o mesmo, o Egito, mesmo cenário. O faraó é o agente de opressão. Nas suas terras mata-se como ele bem quiser, nos dois casos, tanto nesse de Sara, quanto no caso aqui, que eu citei também, de Moisés. A solução é a mesma, o êxodo, a saída. O motivo pelo qual eles foram para o Egito foi fome, o mesmo motivo também que o povo de Israel tinha ido para o Egito. A intervenção de Jeová foi através de pragas, a mesma na situação. E a saída foi quase uma expulsão, igual aquela do povo de Moisés, como foi agora também de Abraão e Sara. Mas aqui ainda é mais profunda essa libertação aqui. Vou explicar. Aqueles povos seminômades sempre foram muito explorados por os grandes monarcas. Eles eram fracos diante deles. O que era Abraão ali diante de um faraó do Egito?
Nada. Os mais fracos entre eles, ainda mais, são as mulheres. Note que Sara, ela é apresentada como bonita, o texto fala, ou seja, objeto de interesse de monarcas e imperadores. O assunto aqui é Sara. O texto quer mostrar a humilhação de uma mulher sendo levada ao extremo. Ela sofre esse destino. Ela tem que se sujeitar a qualquer coisa para continuar viva. Ela se sujeita a ministros corruptos que a veem e a levam. Ela se sujeita a faraós, né? Vamos colocar assim no plural, que se deliciam com haréns e luxos de homens prepotentes. Sarai é aqui um símbolo de uma multidão de pessoas que são abusadas, principalmente mulheres e crianças. Sarai, inicialmente, ela é humilhada pelo próprio Abrão. Ele, sabendo o perigo que ele corria, ele opta a favor de si e arruma um jeito de preservar a sua vida. E ainda diz que Sarai, para Sarai, o que ela tinha que falar? Olha, você vai lá e você fala o quê? Fala o quê? Você é minha irmã, isso, bonitinho, fala isso e mais nada. Até o que ela ia falar, ele é que diz o que ela tinha que falar. Pior ainda, Abraão não quer só salvar sua pele, ele queria melhorar a vida dele, é isso que ele queria. Ele quer ser tratado bem, quer tirar vantagem, quer fazer um bom trato, e deu certo o trato dele. O texto bíblico quer desnudar, esse texto bíblico quer deixar claro a opressão da mulher feita pelo homem. Abraão, com a ação dele, se torna um parceiro de Faraó. Ele colabora com Faraó, se apresentando como irmão da mulher bonita, ou seja, um objeto interessante para alegrar o coração de um soberano. Aí ele chega lá, é tratado bem, recebe boi, ovelha, jumento, escravo, escrava, camelo, e de acordo com o texto que se segue, ficou muito rico, associou-se ao faraó. De fato, gente, patriarcalismo, imperialismo e machismo é tudo farinha do mesmo saco, é a mesma coisa. Um é opressão na casa, o outro é opressão de um império, só muda é o tamanho, mas a opressão é o mesmo. E saiba, Deus é contra isso. Ainda chama atenção para Sara. Sara, ela não tem vez nem voz. Aliás, nesse texto inteiro, não tem uma só palavra de Sara. Não tem. Rodeada pela fome, não tinha opção. Ela teve que seguir com o marido. Chegando numa nação vizinha, ela é negociada pelo próprio marido. Ela não tem opção. Ela tem que se tornar mulher de um homem talvez asqueroso. É assim que eu sempre imagino esses faraós. Submetida num acordo entre o Abrão e o faraó. E ela não diz nada. E o silêncio no final é a sua maior humilhação. Mas Deus. Eu gosto dessa expressão na Bíblia Sagrada. Mas Deus. Deus luta. Deus age. Os acertos estavam feitos. Faraó e Abraão. Está bom para vocês? Está bom para mim? Está bom para ambas as partes? Tudo corria normal no seu acordo, projeto de poder e opressão havia completado o seu ciclo, mas é nesse momento que o texto nos introduz uma novidade que não estava no script. Deus intervém a favor daquele que não tem voz nem vez. Foi Deus quem agiu em favor da pessoa mais humilhada. Ele age no meio das histórias humanas. Deus sempre está do lado do mais fraco. E aqui, Javé, ou Jeová, como se quiser chamá-lo, ele é mostrado como aquele Deus que se revela para os fracos. Interessante que os mesmos sinais
que foram colocados, por exemplo, para libertar o povo do Egito, lá no Êxodo, são os que são aqui narrados, que Deus agora opera para libertar uma só mulher. Não só o povo todo, uma mulher, e Deus faz a mesma coisa para libertá-la. Este aqui é o êxodo das mulheres, esse texto aqui. O êxodo, grandes pragas feitas somente por causa de uma mulher. É o êxodo que dá dignidade e liberdade à mulher de poder dizer a sua palavra e decidir o seu caminho. Irmãos, é isso que o texto está dizendo. Eu não teria mais nada a acrescentar de interpretação do texto. Até agora eu só interpretei o texto, só estou aqui abrindo o texto e entendendo o texto aqui com vocês. Mas agora que já interpretamos o texto, já fizemos uma exegese, como é chamada, né? Abrimos o texto bíblico, que lições nós podemos tirar aqui desse texto, que tem a ver comigo e com você? A primeira delas que eu queria falar, é que, antes de eu dizer a frase em si, eu queria dizer, talvez alguns de vocês estejam falando o seguinte, esse Abraão, nunca mais leio nada dele. Dá bronca do Abraão aqui nesse texto. Gente, a história do Abraão não acabou aqui, calma. É um momento da vida desse homem. Ele só estava reproduzindo o que ele aprendeu com seus pais, o que ele aprendeu na sua família, o que ele aprendeu na sua sociedade. Abraão estava só reproduzindo isso. Não estou defendendo aqui o Abraão, estava errado. Algumas de vocês talvez estejam falando o seguinte, não, Sara deveria se levantar, Sara deveria falar, as mulheres deveriam se unir a ela, passeata em frente lá, passeata na Avenida Paulista, lá do Egito, né? Em prol das mulheres, liberdade das mulheres. Não, nada disso foi feito, nada disso, não precisou nada disso. O caso é que esse texto nos mostra aqui uma lição. Este homem que você está vendo aqui agora como um crápula, mais adiante ele é chamado como o pai da fé. Como alguém pode sair de crápula para pai da fé? Mas não para aí, só um instantezinho, mas ele já era também isso antes. Isso o quê? Homem de fé. Quando o texto começa a falar de Abraão, começa a falar de um homem humilde, um homem que ouviu a Deus, um homem obediente a Deus, porque Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, ou seja, dessa cidade que seus pais dominam. Note, Abraão esteve em Harã. Harã era um dos nomes de um filho do pai dele, né, de um irmão dele. Então, a família dele devia ser rica e poderosa. E Deus fala assim para ele, você vai deixar tudo isso e vai para a terra que eu vou te falar. Não vou te falar para onde você vai, primeiro você sai, daí eu te falo para onde você vai. O homem, para obedecer um negócio desse, tem que ser um homem de fé. Abraão era humilde e Abraão era homem de fé. Mas você acabou de mostrar um cara aqui que ofereceu a esposa. Verdade, isso também. Primeira lição então que eu tiro daqui, nós somos ambíguos. Não é só Abraão que é assim, eu e você também somos assim. Você conhece seus erros? Você já viu seus erros? É interessante que a gente às vezes não percebe. Talvez para Abraão negociar Sara foi uma coisa tão normal, todo mundo fazia isso. Até que ele vê que Deus intervém. Na hora que Deus intervém, acho que Abraão acordou e falou, pera, fiz alguma coisa errada. Às vezes nós nem percebemos nossos erros. Lá em Osasco nós estamos estudando a vida do profeta Isaías. E vendo a vida desse profeta, tem um momento em que Isaías fica amargurado, irado, diante de tantos problemas que ele vê na sua nação. Tem uma hora que, entenda bem, o nervo vem à flor da pele do Isaías, e o Isaías fica azedo, amargo. Por quê? O Isaías, diferente de Amós, por exemplo, que foi um profeta que veio de famílias pobres, Isaías veio das famílias ricas. Ele morava na capital, ele cresceu no meio do povo rico, e ele convivia com esse povo que era a liderança da nação. Ele mesmo era ali conselheiro do rei, e o pai dele parecia que era muito mais famoso do que ele, porque na maioria das vezes era Isaías, filho de Amós, não Amós o profeta, simplesmente o nome que é parecido. E então, o Isaías cresceu no meio daquele povo todo,
E aí daqui a pouco os olhos dele são abertos e Isaías descobre uma coisa: tem corrupção na nação, e o corrupção juízes. Aí ele olha para os juízes: eu estudei com esse cara, nós crescemos juntos, é meu amigo. Tem corrupção no meio do povo aqui, tem opressão, tem gente ali, por exemplo, que está massacrando pessoas com salários horríveis. Espera aí, são os amigos do meu pai, é aquele cara que eu fui no aniversário dele. Isaías começa a ver que seus amigos, sua roda de amigos era de corrupto, e ele amargo começa a dizer: ai de vocês que fazem isso, e daqui a pouco: ai de vocês que fazem aquilo, e essa palavra ai é um julgamento, né, na boca de um profeta. Ai de vocês, ai daquele, ai desses que fazem festas e bebem a noite inteira e massacram enquanto as pessoas estão do lado de fora com fome. Ai de vocês, juízes que julgam errado a causa do órfão e da viúva. E ele vai: ai de vocês, ai daqueles. Ele fala 6 ais. Isaías capítulo 5 isso. Isaías capítulo 6, ele tem uma experiência. Deus aparece para ele assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías se vê diante de Deus. Depois ele diz: ai desse, ai daquele outro. Ele olha para Deus e fala: ai de mim, ai de mim. Isaías reconheceu que ele também tinha ambiguidades. Meu irmão querido, nós estamos numa nação corrupta, com gente corrupta no poder, de todos os lados, de qualquer partido, de esquerda, de direita, de alto, de baixo, de centro, de todo tipo, todo tipo. Eu costumo dizer que a corrupção no nosso país ela é endêmica. O que é endêmico? É como se tivesse ali, tem doença, você entrou lá, você está doente também. E aí, a gente olha para a Bíblia Sagrada e vê que, tal como são os líderes, é assim é o povo. Ai de nós, os nossos erros. A gente está falando aqui do Abraão, que coisa horrível, hein? Abusando de poder sobre a mulher e tudo mais. Pois é, hoje eu estava parado num semáforo e um senhor, me permita descrever a sua cor negra, tem uma razão de eu dizer isso, simplesmente fazendo o seu trabalho, distribuindo panfleto. Um vidro fechado, outro vidro fechado, outro vidro fechado. Ninguém abria vidro. Um que estava com o vidro aberto fechou. Eu que estava com o vidro fechado fui abrindo e fiz sinal para ele: vem cá, vem cá. Ele foi até mim e eu percebi que ele não falava direito português. Eu falei: Haiti. Ele: ui, ui. Eu não sei falar francês também, né? Eu não sei falar francês. Bonjour, bonjour. Não sei falar francês. E ele não sabia falar português. E eu apenas disse assim para ele: tente me entender, eu oro pela sua nação, bem-vindo aqui ao Brasil, eu abençoo você. Ele falou lá, não sei o que ele fez, eu sei que ele agradeceu, abençoei a vida dele e deixei seguir. Eu penso, o que nós como igreja podemos fazer? Quando eu li esse texto aqui, eu me perguntei também, se Abraão, sendo o que era, chegou ao ponto de não tratar a sua esposa com dignidade. Às vezes eu me pergunto, será que eu já não falei com a minha? Será que alguma vez eu não abusei do meu poder de ser pai sobre meus filhos? Será que alguma vez eu, como pastor, não tratei membros da minha igreja de uma maneira que não deveria tratar, com abuso de autoridade? Será que alguma vez, como chefe de uma empresa, o diretor de uma empresa que já fui, será que eu já não tratei funcionários de modo indigno, tratando diferentes pessoas de classes diferentes, simplesmente porque eram de classes diferentes? Como disse Isaías, ai de mim, ai de mim. Esses são textos para a gente refletir sobre o nosso coração, e a palavra de Deus é o que vai curar isso na vida da gente. Por isso nós estamos vendo isso aqui. A Bíblia mesmo nos diz que nós devemos olhar para a palavra de Deus como se estivesse olhando diante de um espelho, para refletir a gente. É interessante que Abraão era, naquele momento, um homem que ouvia Deus, mas que ainda era cego para algumas coisas. O que a Bíblia vem nos mostrar é que ninguém é perfeito.
E uma das coisas que eu gosto na Bíblia não tem herói. Ninguém é herói na Bíblia. Todo mundo tem falha. Mas Deus recebe assim mesmo. Isso nos mostra que no meio da igreja, nós também não somos super crentes. Somos também pessoas falhas, mas que Deus nos recebe da mesma maneira. Quero continuar. Uma outra verdade que eu vejo aqui nesse texto é que Deus ouve o nosso silêncio. Isso é interessante porque eu não quero enfatizar que a gente tenha que ficar de boca calada para qualquer situação e não possamos reclamar os nossos direitos. Não é isso que eu estou falando. Se você tem direitos, reclame seus direitos. Estamos numa sociedade democrática, diferente daquela sociedade patriarcal e imperialista. Nós estamos numa sociedade democrática, temos direitos, devemos usar nossos direitos, mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que, algumas vezes, nós temos aquele silêncio do coração que se refere a alguma coisa que a gente quer falar, mas não consegue falar. E Deus entende esse silêncio. Deus ouve esse silêncio, Deus responde a esse tipo de oração. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por qualquer tipo de opressão, seja a opressão de um idoso, que às vezes é maltratado na rua e desrespeitado, idosos que são maltratados pela própria família, como nós vimos nessa semana, 2 idosos vivendo num lixo, porque os seus filhos roubavam a sua aposentadoria, um absurdo. Ou se você é filho de pais que massacraram você, pais que foram cruéis sobre você, ou se você trabalha em empresa na qual as pessoas desmerecem você, te chamam pelo cargo e não por nome. A gente já foi contínuo, né? Lembra disso? Como é que te chamava? O contínuo? Quando não chamava assim, o coisinho. E você olhava assim, né? Aí, qual é seu nome? Anésio. Tá bom, o contínuo? Vem cá, porque eu quero decorar meu nome. Né? Então, quando as pessoas te tratam dessa maneira, quando te tratam diferente pela modo como você está vestido, já passou por isso? Eu sei de um testemunho de uma atriz, ela é conhecida, não sei o nome dela, mas quem assistiu, era um programa na TV Cultura, uma mocinha negra, acho que era Castelo Rá-Tim-Bum, talvez, não tinha? Ou era o Rá-Tim-Bum ou o Castelo? Acho que era o Castelo Rá-Tim-Bum que tinha. Aquela mocinha ali, ela conta uma história, que ela é uma atriz e tinha dinheiro. Ela entrou numa loja, perguntando o preço querendo saber de uma bolsa. Ela não foi atendida bem, não falavam direito com ela, simplesmente porque ela era negra. E ela saiu da loja, mas ela falou, não, quero saber dos meus direitos. Voltou de novo na loja, procurou falar com a gerente, e a hora que ela falou com a gerente que ela foi mal atendida, a gerente falou, olha, nem eu nem ela achávamos que você tinha dinheiro para comprar. Que horrível, não? A Magda deve se lembrar, quando nós fomos numa loja, eu ganhei um presente de aniversário, e era uma camisa que não me servia, e eu fui trocar na loja. Cheguei lá na loja, aquela loja chique, bonita, tudo mais, né? Magda lembra disso. Uma das táticas, ali num determinado shopping meio riquinho ali perto da gente, não vou falar que é de Alphaville, e aí chegamos ali na loja, e uma das táticas que eu já percebi dos vendedores, ele nem sabia que eu ia ainda trocar roupa nem nada, mas uma das táticas normalmente é aquela assim, então você mora onde? Mais ou menos assim, qual condomínio você mora aqui, né? Aí eu, claramente, falo, não, eu moro em Osasco. Naquele tempo eu morava num bairro chamado Vila Holanda. Eu falei, Vila Holanda em Osasco, conhece? Já ouvi falar, então, digita na Wikipédia assim, Marcola. Já ouviu falar de Marcola? Tá lá, nascido na Vila Holanda, Osasco, é nós. Até eu falava que em Osasco tinha 2 líderes do PCC, o Marcola e o pastor da comunidade Carisma, né? Era assim.
Eu me lembro quando eu mudei naquele bairro, uma das minhas táticas ali naquele bairro, assim que nós mudamos, eu peguei uma faixa de 7 metros assim, coloquei na varanda assim de casa, de lado a lado assim, estendida lá, escrito, vai Corinthians! Pronto, nunca me assaltaram. É nóis, nunca me assaltaram. Então, gente, eu sou corintiano, mas eu tenho que defender, me defendi. Todos são ambíguos. Então, e aí eu percebi que o cara não queria me atender bem, simplesmente por causa do lugar onde eu morava. É interessante isso. Você já passou por isso? Eu queria te dizer uma coisinha. Deus está vendo. Deus não quer isso. Deus é um Deus justo. Vamos trazer para a igreja? Livro de Tiago, ele fala assim: se chegar uma pessoa simples entre vocês, estiver sentadinha, tudo mais, esperando o culto começar, aí chega alguém importante, estou colocando aqui numa linguagem de hoje, chega um grande político da cidade, e você vai chegar então para aquela pessoa mais simples e falar: olha, dá para você dar o seu lugar para que aquele homem conhecido aqui da cidade sente-se aqui nos primeiros lugares, você vai sentar lá atrás. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, dizia: não, no reino de Deus não é assim não. Chegou gente necessitada, ele falou o seguinte: dá um abraço e vai na paz, e você não ajudou, não deu comida para a pessoa. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus a gente reparte. No reino de Deus tem pão para todo mundo. No reino de Deus a gente ajuda as pessoas. No reino de Deus a gente reparte. É errado ser rico no reino de Deus? Não. Temos tantos homens ricos na Bíblia. Errado é ser ganancioso. Errado é não repartir. Errado é tratar com diferença ricos e pobres. Errado é isso. Mas eu quero terminar e mostrar o que aconteceu ainda com Abraão. Em Gênesis 13, depois que conta que Abraão saiu de lá do Egito, segue comigo a leitura. Quando Abraão e Sara voltaram do Egito e chegaram em Canaã, olha o que acontece, versículo 3 e 4. Ele partiu até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, ou seja, duas grandes cidades-estados, se estabeleceu ali no meio, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Sabe o que Abraão fez? Abraão fez um novo altar para Deus no mesmo lugar daquele anterior. O que isso nos ensina? Nos ensina que Deus perdoa aquele homem que antes ouvia Deus, mas que se tornou ganancioso e a ganância o tornou insensível. Deus perdoa. E que Deus restaura a vida de uma mulher que foi humilhada, mas que agora se sente querida por Deus, por ver que quando ninguém fez nada por ela, Deus interviu e Deus fez. E aqui fica a lição para mim e para você. Volta à prática das primeiras obras. Lembra disso? Em algum lugar você já leu isso? Uma igreja enriqueceu, a igreja de Éfeso. A igreja cresceu, enriqueceu e se tornou uma grande igreja. E eles eram fortes em muitas áreas. Mas vem ali a palavra de profecia para aquela igreja dizendo: eu tenho uma coisa para vocês. Vocês perderam aquele primeiro amor, o melhor amor. E fala assim: lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Volta lá. Deus estava fazendo isso com Abraão. Abraão, você era um cara simples, vivia no meio do povo, com esse povo, querendo arrumar comida para esse povo, foi para o Egito. Lá no Egito, diante da riqueza, você se entregou, você se vendeu. Estou te dando mais uma chance. Volta lá, para o mesmo lugar onde você estava. Lá naquele lugar simples, onde você até passou fome. Lá, volta lá, com esse povo. Tinha um altar, lembra daquele altar? Ok, volta lá, erige aquele altar de novo. Volta a ser o homem que você era antes, com esse mesmo coração.
O que eu queria te chamar, meu irmão, a atenção, é que Deus está vendo o nosso crescimento como igreja, mas nós não podemos deixar de ser simples. Amém. E essa é a palavra para Carisma de Osasco, é Carisma aqui de Guaratinguetá. Há pouco tempo atrás, eu me lembro, há pouco tempo atrás, no outro salão aqui onde vocês se reuniam, era um grupo, talvez 1/3 desse grupo que eu estou vendo aqui, se não for mais até do que isso, menos ainda, né? Se não for 1/4 desse grupo aqui. E essa igreja servia de todo o coração. Eu sei que vocês entregavam sopa nas ruas. Eu sei que vocês são pessoas que sempre amaram e sempre serviram bem a todos. Mas essa igreja está crescendo. Mas daqui a pouco vai chegar gente rica aqui no meio. Vai chegar gente importante. Vai vir prefeito. Vai vir governador. Vai vir esse pessoal. Vai vir jogador de futebol. Vai vir o dono de grandes empresas. Essas coisas acontecem com a igreja. Minha pergunta é se vocês vão mudar. Se mudar, Deus vai falar, volta lá então. Porque antes perdeu o prestígio do que perdeu o coração. O coração a gente não pode perder. Então a gente tem que continuar servo sempre. Não importa a posição que você tenha no ministério, sirva sempre a todos. Seja sempre do povão, porque Jesus era assim. Anda no meio das pessoas. Saia das reuniões com cheiro de gente, tanto que se abraçou. Esteja aberto com o coração para receber desde a pessoa mais importante até a outra pessoa que talvez socialmente não tem importância, não interessa. Esses dias lá na Carisma eu achei engraçado uma situação, né? Acabou o culto e vieram um pessoal lá conversar comigo, e aí eu dei um toque, eu falei, gente, tem tanta gente aqui para conversar, vão juntando aqui, eu vou atender um por um, vamos lá, vamos conversando. Eu fui conversando, quando eu cheguei no último da fila, era o prefeito da cidade. Aí eu vi ele ali no meio e tal, cumprimentei, conversamos ali bastante até, mas ele foi tratado como qualquer outra pessoa. Ele chegou por último na fila, fica por último. Ele não tem carteirinha para passar na frente. Os únicos que podem passar na frente lá é criança e idoso. Criança e idoso, eu paro tudo, eles têm direito. Vamos conversar antes, daí vem vocês. Ele podia esperar. Então, nós precisamos ter esse mesmo coração sempre. Não mudar o nosso tratamento com pessoas. Porque o dia que nós mudarmos, o nosso Deus vai intervir. Com sinais, com operações miraculosas, para gerar temor no nosso coração. E a gente voltar a ser a pessoa simples que Ele sempre chamou a gente para ser. Amém? Amém? Não percam a simplicidade da igreja. Não percam essa beleza que tem no Evangelho de Jesus. E eu quero terminar pedindo para você ficar em pé comigo, por favor. Uma das coisas que a gente perde, a nossa simplicidade, muitas vezes, é na fé. É na fé. Volte a crer como você cria antes. Volte a orar como você orava antes. Volte a ler as Escrituras do mesmo jeito que você lia antes. Hoje eu estava um pouquinho antes de ministrar a palavra ali em Osasco, um irmão que é muito amigo meu, que me conhece muito bem, olhou para mim assim e falou, você está tenso? Eu falei, estou. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou pregar. Ele falou, você tem isso? Eu falei, o dia que eu não tiver, me tira do ministério, por favor. Eu quero continuar com esse mesmo temor que eu tinha lá atrás. A gente não pode perder isso, gente. A gente não pode perder esse coração de querer sempre dar o melhor, de servir da melhor maneira possível. Que a gente saia daqui hoje com esse temor no coração. Amém? Quando você foi se casar, você tinha algumas coisas no teu coração de dizer o seguinte, eu quero dar o melhor para ele, eu quero dar o melhor para ela. 20 anos depois, eu quero te dar a mesma coisa. Tenha o mesmo coração pelo outro. Quando vocês tiveram os filhos, lembra quando nasceu o primeiro filho? Eu vou cuidar dessa criança, eu vou ser um pai presente, eu vou ser uma mãe. Pois bem, 20 anos depois, eu quero você com o mesmo coração de pai, o mesmo coração de mãe.
Quando você começou o ministério, começou no evangelho e viu homens de Deus, mulheres de Deus, você falou, um dia eu quero ser igual a eles, e você foi crescendo no meio da igreja, e hoje você é uma pessoa respeitada no meio da igreja. Quero te dizer, continue com o mesmo coração. Se for para pegar um rodo e uma vassoura e limpar, vamos fazer da mesma maneira. Vou contar uma coisinha para vocês que eu lembrei agora. Desculpe citar aqui Estados Unidos, não estou mostrando, é porque a pessoa é um norte-americano, eu tenho que citar dele lá. Alguns de vocês já devem ter lido o livro de John Maxwell. Alguns conhecem? Alguém já conheceu John Maxwell? Fala muito sobre liderança, não é? 25 leis da liderança, tal. Ele é um grande líder no mundo, ele é líder de líderes, ele é um grande coaching no mundo, não é? Eu me lembro, aqui no Brasil, nós tivemos um encontro patrocinado pela IBM com esse cara, grande palestrante, ele, grande mesmo, assim, é muito conhecido Estados Unidos da América e na Europa. Eu fui numa conferência de um pastor amigo, na qual a igreja, ele é membro dessa igreja, e eu estava mais cedo, porque eu estava ali com o pastor, e eu estava ali até conversando com a secretária ali do pastor, aguardando o pastor sair para a gente sair para comer junto. Chega John Maxwell, chega ali. E ele chegou e a secretária falou, tudo bem então, mas a conferência é às 8, agora era mais ou menos umas 5 mais ou menos, né? Agora são 5, a conferência é às 8, né? E ele falou, não, eu estava livre na minha agenda, eu vim para cá porque vocês devem estar precisando de alguma coisa. Ele falou, não, está tudo ok, então tá bom. Daqui a pouco ele saiu e passou por mim com um balde, um rodo assim bonito que eles têm lá, diferente dos nossos aqui, né? Com uns produtos de limpeza. E eu falei, onde você está? Ele falou, vou limpar o banheiro. Banheiro sempre precisa de limpeza. E lá foi o cara trabalhar nos bastidores. Naquela hora que eu vi o cara fazendo aquilo, sem ninguém ali para ver, no máximo um desconhecido estrangeiro e uma secretária, eu pensei assim comigo, agora está explicado porque esse cara é um grande líder. Está explicado. Então, meu irmão, no reino de Deus é assim, a gente cresce para baixo, vai servir. O nosso mestre pegou ali bacia, pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Quando Pedro falou, o senhor não pode me liberar, ele falou, eu estou querendo dar exemplo para vocês. Do jeito que eu fiz, eu quero que vocês façam também. Então, é para nós servirmos uns aos outros. Vamos ser gente de coração simples. Deus está sempre do lado do simples, Deus está sempre do lado do fraco. E eu vou detestar saber, vou mesmo, se um dia eu estiver do outro lado e ver Deus operando a favor de alguém a quem eu machuquei, eu falo, Deus, eu não quero lutar contra o Senhor, então trabalha no meu coração. É isso que a gente tem que pedir para o nosso Deus, amém? Que a gente não perca a simplicidade, que essa igreja nunca perca o coração, que essa igreja, tendo aqui 300 membros ou tendo aqui 5.000 membros, não importa, vai ser sempre conhecida a igreja de gente que serve, que se dá, que ama. É isso que tem que ser, amém? Jesus era tão do povão que Judas, para identificá-lo, precisou combinar algo, aquele que eu der o beijo, tal, é esse o cara, não é? De tão do povão que ele era. Nos dias de hoje seria muito fácil. Quem que é Jesus? Aquele ali, todo alinhadão, aquele cara, aquele é Jesus, aquele lá. Então você nota que Jesus era do povão, estava no meio de todo mundo. Que a gente seja sempre como nosso mestre, amém? Vamos orar? Pai, eu oro pedindo que cada irmão e cada irmã aqui tenha um coração simples diante do Senhor. Eu peço inicialmente pelas minhas irmãs e os meus irmãos que já passaram por opressão, já passaram por humilhação, já passaram por situações como Sara passou, situações como a que Jesus passou na cruz, que eles saibam que Deus há de intervir. Ainda vem o dia da ressurreição e Deus vai revestir de glória aquele que um dia foi humilhado. Que o Senhor é o Deus que vai intervir e que vai curar as feridas e levantar este abatido. Que nós aprendamos hoje a lição que Deus está sempre do lado do mais fraco, e que possamos também, assim como o Senhor, sustentar e dar suporte a todos os nossos irmãos e irmãs que passam por momentos de necessidade e de fraqueza. Senhor, tira de nós todo orgulho e toda arrogância, que sejamos sempre homens e mulheres, pessoas simples, simples de coração, simples na atitude, para que a gente seja sempre uma igreja acolhedora.
Trabalhe em nosso coração, arranque de nós posições, arrogâncias, títulos, tira tudo isso de nós, Senhor. Que o nosso coração seja purificado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é o Deus que ouve as orações do simples. O Senhor está perto do oprimido, do pobre, do cansado, do sobrecarregado, para trazer alívio e ajuda. Então, Senhor, sustenta o Teu povo aqui, Senhor. Torna o nosso coração sempre um coração como o de Jesus. Nós queremos ter um coração igual ao de Jesus. Para isso, trabalhe isso na nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, em nome de Jesus.